Olá, bom dia a todos, e aí, como é que estão? Hoje é um assunto bem difícil. Hoje é um assunto que vai totalmente contra a concepção toda, totalmente contra o que nós entendemos, ao que nós aprendemos até hoje, ao que a sociedade vem vivendo até nos dias de hoje, né? O título do vídeo já é bem polêmico, já chama bastante atenção, né? Como assim? Deus não perdoa ninguém? É um título já, já há uma certa até indignação logo de cara, né? Como Deus não perdoa ninguém? Como assim? Mas é verdade. Se a gente for olhar, se a gente for analisar a grosso, a grosso modo, nós percebemos que de fato Deus não perdoa ninguém. O que é necessário para o que é necessário para que tu perdoe alguém? Como nós mesmos vemos e estudamos né, quando nós olhamos a Bíblia, estamos tão acostumados a olhar essa frase, né, a questão da crucificação de Jesus, né, que Jesus veio para nos perdoar, para salvar nós dos nossos pecados, para nos dar o perdão. Mas ele não veio para isso. Do mesmo modo que ele não veio para salvar a todos nós. Se assim o fosse, não existiria mais pecado nesse mundo. Se assim fosse, não, ninguém precisaria mais de perdão nesse mundo, não é verdade? Mas Deus não perdoa ninguém. Que coisa, né? Difícil isso, né? Isso parece até uma ofensa, né? Esse título se torna até muito agressivo nesse sentido, né? Quando eu fiz a pergunta, o que é necessário para se perdoar alguém? Em primeiro lugar, antes de perdoar alguém, é necessário ser ofendido por esse alguém. É necessário ser prejudicado por esse alguém. Ofendido. Então, aí sim a gente pode perdoar a quem nos ofende, a quem nos prejudica. Mas em relação a Deus, nós ofendemos a Deus? Nós prejudicamos a Deus? Como? Podemos dizer, não, mas nós perdoamos, nós ofendemos a Deus quando não ajudamos o próximo, quando não estendemos a mão no próximo, quando somos egoístas, quando somos avarentos, nós estamos ofendendo a Deus. Por não seguir as orientações dele, por não seguir as palavras dele, nós estamos ofendendo a Deus. Só um instante. Só um instante aí. Nós estamos falando de Deus. Temos noção, de fato, do que é Deus? Deus criou este universo. Deus criou todas as coisas que nós vemos, que nós percebemos. Imagine tamanho poder para se fazer tudo o que nós vemos. Absolutamente tudo que nós vemos, desde uma formiga às estrelas, ao universo inteiro. Imagine a mentalidade desse ser, imagine que grau de evolução tão. Que grau de amor tão infinito, um grau de amor tão. Que a gente não consegue dizer, que a gente não consegue dimensionar. E aí nós acreditamos que quando nós
não ajudamos alguém, nós ofendemos a Deus. Mas, quando na verdade quem deveria se sentir ofendido era quem nós não ajudamos, não a Deus. Está começando a perceber? Está começando a entender? Veja, para se ofender, para se dar o perdão a alguém, nós temos que ser ofendidos, nós temos que ser prejudicados. Mas como é que nós prejudicamos a Deus? Podemos dizer de novo, não, mas quando não ajudamos alguém, não, mas só um pouquinho. Quem deveria ficar ofendido é quem não ajudamos. Deus não fica ofendido. Deus é tão amor, tão glória, tão superior. Por que ele ficaria ofendido por nós não ajudarmos alguém? Para começo de conversa, quando nós conhecemos a nós mesmos, quando nós entendemos quem nós somos, quando nós... vamos citar um exemplo mais aqui. Quando nós temos noção de quem nós somos, de verdade, de quem nós somos, outras pessoas não conseguem nos ofender. Elas não conseguem nos atingir porque nós sabemos quem nós somos. Nós temos convicção do quem nós somos, do nosso potencial, da nossa capacidade. Se quando chegamos numa reunião, nós estamos acostumados a sentar em determinado local na sala de reunião do nosso trabalho. Mas então nós chegamos na sala e alguém pegou o nosso lugar. Nosso lugar era um pouco ali de destaque, ali, junto ao chefe, junto à chefia, mas alguém pegou o nosso lugar que costumava sentar ali ao lado do chefe. Mas, se nós temos a noção de quem nós somos e nós conhecemos o valor exato de quem nós somos, tanto para o chefe quanto a empresa, ou, enfim, dentro da nossa função, simplesmente vamos sentar em outro lugar. Simplesmente nos sentamos em outro lugar e não ficamos ofendidos, porque nós sabemos quem somos, nós conhecemos a nós mesmos. Nós temos confiança em nós. Já uma pessoa que não tem confiança em si própria, uma pessoa que busca estar em destaque, uma pessoa que busca a vaidade, que quer estar próximo, um puxa-saco da empresa, um puxa-saco do chefe que está ali só para isso, que as suas ações não são boas, o seu serviço não é qualificado, mas ele puxa o saco, ele usa de artimanhas, ele usa de jeitos, de maneiras diferentes de atrair a atenção para si, não através do seu trabalho, mas através da manipulação alheia. Esta pessoa, sim, se sentiria altamente ofendido se chegar na reunião e tiver alguém sentado no seu lugar próximo ao chefe. Ele vai ficar extremamente ofendido. E com certeza ele vai buscar alternativas, manipulações para começar a eliminar aquele que sentou no lugar dele. Tá entendendo? Tá percebendo? Já Deus, ele é tão divino nele mesmo, ele é tão cheio de amor, cheio de vida nele mesmo, que as ações humanas realmente ofendem a Deus? Ele precisa perdoar? Faz a gente pensar, não faz? Quem é que precisa do perdão? Quem é que precisa do perdão? Quem está ofendido? Quem está magoado? E geralmente quem está ofendido, quem está magoado são pessoas assim, como o exemplo do puxa-saco. Pessoas vaidosas, pessoas orgulhosas que precisam se sentir melhores que todo mundo. E qualquer coisa que eu ofendo é uma ofensa. Qualquer coisa que não condiz com o orgulho, com a vaidade daquela pessoa, é uma ofensa. Então esta pessoa precisa dar o perdão. Deus não é orgulhoso, Deus não é vaidoso. Deus não precisa da validação. Deus não precisa puxar o saco da humanidade.
é Deus. Imagina, ele criou céus e terra. Realmente, as ações humanas, uma ação individualizada humana, ofende a Deus? Quem é que precisa de perdão? Quem é que precisa se perdoar pelas ações cometidas ou não cometidas? Somos nós. Somos nós que precisamos do perdão. Nós precisamos perdoar a nós mesmos. Mas o que acontece? Por que nós precisamos nos perdoar? E por que nós precisamos do perdão de Deus? Qual é a diferença entre um e outro? Entre precisar do perdão de Deus ou perdoar a si mesmo. Qual é a diferença? O primeiro é a validação. Eu preciso do perdão de Deus, eu preciso da validação de Deus. Eu preciso que Deus me abone do que eu fiz. E diga para mim que está tudo bem e que me ama, e diga para mim que eu vou ficar bem, que eu estou perdoado. O segundo, eu preciso me perdoar por ter feito isso. Eu preciso me perdoar por eu ter me sentido assim, me sentido ofendido. Eu preciso diminuir a minha vaidade, o meu ego. Eu preciso olhar para dentro de mim e me perdoar. Preciso ver as minhas ações, rever as minhas ações que me levaram a me sentir ofendido. Por que eu me senti ofendido quando alguém pegou o meu lugar na sala de reunião? Por orgulho. Então, eu sou orgulhoso. Então, eu sou vaidoso. Eu preciso diminuir a minha vaidade. Eu preciso ser menos puxa-saco. Eu preciso reconhecer que ao puxar o saco eu estou errado. Eu preciso reconhecer que o meu trabalho não está sendo feito adequadamente. E essa parte, este reconhecimento, este auto-perdão, exige exatamente isso. Essa auto-reflexão, olhar exatamente para dentro de nós. E essa é a parte mais difícil. Por isso que é mais fácil pedir perdão a Deus, porque é o outro. Então eu não preciso olhar para dentro de mim. Deus está olhando para dentro de mim e está ali me perdoando. Então não importa. Ele vai me perdoar. Agora, eu olhar para dentro de mim e buscar as razões, encontrar os motivos que me levaram a me sentir ofendido, esta parte é muito mais difícil, porque nós vamos encontrar nosso orgulho, nossa vaidade, nosso próprio ego. Essa parte é muito mais difícil. E, de novo, Deus não perdoa ninguém. Somos nós que precisamos nos perdoar. Está entendendo? Está percebendo a dificuldade? A diferença? Quantas pessoas que cometem seus erros, nós temos aí cheios de erros. Por exemplo, um exemplo bem clássico que todos nós vemos. Marido abusivo. Marido abusivo da sua esposa. Que briga, que a maltrata, enfim. Quando essa esposa cansa dessa vida e resolve dizer que não quer mais, a primeira coisa que ele faz é pedir perdão. A primeira coisa que ele faz é pedir perdão a ela. E garantir que ele vai mudar. Então ela dá uma chance para ele de novo. E daqui a pouco ele comete as mesmas coisas, ele não muda. E isso se repete. Quando ela finalmente diz, não, agora chega, não, mas eu te peço perdão, tu precisa me perdoar, tu tens que me perdoar.
Ele não está olhando para dentro dele, ele não está vendo a necessidade dele mudar. Ele quer que o outro perdoe. Porque o orgulho, a vaidade nele é tão grande, é tão superior, que o perdão é só mais uma manipulação. O pedido de perdão é só mais um jeito de manipular o outro, de convencer o outro de que vai ficar com ele. Mas ele em si não vai mudar. Ele vai continuar pedindo perdão. Toda vez. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus a nossa situação é a mesma. Nós estamos constantemente acreditando, buscando o perdão de Deus, querendo o perdão de Deus pelas nossas faltas, mas nós não mudamos. Nós não mudamos. Nós só vamos começar a mudar quando de fato entendermos que quem está cometendo erro somos nós, não é Deus. Somos nós que estamos cometendo aquele erro, somos nós que precisamos mudar isso. Deus está ali, nos dando oportunidades incansavelmente para mudar quem nós somos, para aprender com nossos erros e a melhorar conosco. Mas nós tão cegamente, continuamos agindo, continuamos fazendo, continuamos pensando e sem mudar isso. E de novo, precisamos do perdão de Deus. Exatamente como o marido aquele abusivo. Ah, mas isso é um pouco, essa comparação é bastante forte. Como é que tu compara nós com o marido abusivo em relação a Deus? Sim. Nós estamos constantemente buscando o perdão divino, quando nós deveríamos nos perdoar. Está entendendo? Está percebendo? Somos nós que precisamos mudar as nossas atitudes, mudar quem nós somos. E para isso, nós precisamos olhar diretamente para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para as nossas ações egocêntricas. As certezas absolutas, aquelas que nós temos que agimos de forma correta, nós precisamos confrontar isso dentro de nós. E essa parte não é fácil. Não é fácil mesmo. Quem optar por este caminho está optando por aceitar aquela frase de Jesus, As maiores guerras é entre família. As maiores guerras são aquelas que são travadas internamente. Tu está disposto a travar esta batalha contigo mesmo? Costumamos dizer que nós precisamos aceitar as ofensas, aceitar as dificuldades que nos acontecem, que nos acometem, mas isso se torna muito mais difícil, eu diria. Eu acho que o interessante seria realmente, de fato, mudar a nossa perspectiva sobre o que nos acontece, sobre a vida que nós temos, mudar a nossa visão. Não aceitar as dificuldades. É como se nós estivéssemos colocando uma pedra no caminho e tropeçamos naquela pedra. Então nós levantamos, pegamos a pedra e colocamos de novo mais à frente. E aí nós voltamos a tropeçar nela mesma. E aí nós pegamos de novo e colocamos a pedra de novo lá na frente. E aí novamente nós chegamos e tropeçamos. Nós estamos repetindo uma ação. E aí nós precisamos aceitar que a pedra está ali, que ela vai nos derrubar. Preciso aceitar isso. Mas eu tenho que botar a pedra lá na frente e eu vou tropeçar de novo. Eu tenho que aceitar que eu tropecei de novo. O que precisa ser mudado aí é a forma como tu enxerga a situação.
É a forma como tu não é aceitar, é mudar a sua visão. E isso é muito, muito, muito difícil. É olhar para aquela pedra e pensar: se eu pegar essa pedra e colocar aqui do lado e seguir em frente, eu não vou mais tropeçar nela. Não, mas espera aí. Mas a pedra, ela me foi dada, eu preciso aceitar aquela pedra. Eu tenho que aceitar aquela pedra ali. Não, mas se eu aceitar aquela pedra, eu vou colocar ela de novo na minha frente. Ou se eu aceitar esta pedra, vai continuar pesando para mim. Eu preciso deixar esta pedra aqui. É o nosso sofrimento. A pedra representa o nosso sofrimento, o nosso vitimismo, a nossa... Muitos de nós, como a história do marido abusivo, aquela vítima, ela precisa disso. Ela sente que precisa disso. Ela sente que precisa passar por isso para mudar o outro, para mudar o marido abusivo. Então ela precisa sofrer. Ou então aquela questão da manipulação. Através do sofrimento ela consegue manipular o marido ou a esposa. Através do vitimismo eu consigo a atenção das pessoas, eu consigo que as pessoas me enxerguem, me ouçam. Olha, eu estou sofrendo aqui, olha, eu estou sofrendo. Está vendo que eu estou sofrendo aqui? Olha, tu não pode fazer isso porque eu estou sofrendo aqui. Não, mas olha só, se tu fizer isso eu vou sofrer aqui. Então não faça. Está percebendo? Está percebendo por que é tão difícil nós olharmos para nós e nos perdoarmos? E é muito mais fácil nós acreditarmos que precisamos do perdão de Deus, porque isso não quer dizer que nós tenhamos que mudar. Eu preciso do perdão de Deus, eu preciso que Deus me perdoe, mas eu vou tropeçar naquela pedra de novo. Ah, Deus, me perdoa, eu tropecei na pedra outra vez. Olhar para dentro de nós requer isso, requer esse perdão interno, esse perdão nosso requer isso, essa dificuldade maior. Olhar para esta situação, não aceitar, mas olhar para ela. Por que isso me está me fazendo mal? Ah, mas é eu que estou buscando esta situação, é eu que estou sendo vitimista para manipular aquele outro. Eu preciso mudar isso. Reconhecer isso é se perdoar. Perdoar a si próprio. E esta é a parte mais difícil. Mas vale a pena. Vale a pena, esta mudança interna vale muito a pena. A libertação, ela só acontece quando nós nos libertamos de nós mesmos. Deus está aí. Ele nos aceita a todos como somos, porque Ele é Deus. Ele criou tudo. O amor dele é tão superior que Ele aceita, mesmo quando nós não ajudamos o outro. Mas somos nós que sabemos que erramos ao não ajudar ao outro e pedimos perdão a Deus. Quando na verdade nós devíamos olhar, cara, mas por que eu não quis ajudar ele? Eu não ajudei por quê? Porque eu fui orgulhoso? Porque eu fui vaidoso? Por que eu não ajudei? Eu não ajudei porque eu não queria de fato, realmente eu não queria. Eu não gostei dele, eu não quero ajudar. Reconheça isso. Se perdoe. E siga em frente o seu caminho. Abraços de luz.